Oi, boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência aqui, então, a mais um episódio da série Desabafos. Eu havia prometido e a gente vai levando. Eu adorei o primeiro vídeo, recebi alguns elogios, críticas atrozes e terríveis, mas tudo está valendo, né? Como eu disse, não há intenção de nenhuma por detrás disso, de angariar nada, de impulsionar canal, não tem negócio de pedir like, de inscrever, de sininho, nada disso. Só mesmo eu falar o que eu estou a fim de falar, coisas pertinentes, naturalmente, que hão de servir para... deixa eu colocar isso aqui, porque tem uns detalhes a seguir ali dentro, que hão de servir para algumas pessoas, né? O fato é o seguinte, hoje eu prometi falar sobre a questão da religião, não, também tem a ver, mas política. Mas a política num sentido ideológico, né? Não é no sentido de opinar, né? Nem mostrar tendência para um lado ou para o outro, ou citar nomes, né? Falar sobre a execução da política, né? Dar uma luz às pessoas, porque o ano que vem nós vamos ter eleições gerais e há uma contenda, né? Uma certa guerra aí instalada, e a gente ouve as pessoas falando a respeito, né? Então, ultimamente, tomou conta da sociedade um discurso que virou o senso comum. Senso comum, já falei, né? Vamos colocar de novo, é aquilo que impera dentro da sociedade, uma coisa que se convencionou a dizer, alastrou, todo mundo pegou, todo mundo fala, repete como um papagaio, aquilo direciona a turba, a corrente ideológica, mas não tem fundamento científico, não tem fundamento nenhum. Ou fundamento pode até ter, mas as pessoas que estão repetindo aquilo, falando aquilo, não sabem do que se trata. Então, hoje, especificamente, eu quero deixar claro questões técnicas, porque a partir disso a gente vai poder se posicionar melhor, né? Existem situações na vida do ser humano que todos nós temos, né? Que elas são oriundas de ideologias, né? Na verdade, tudo são de dogmas, né? Vamos dizer assim, por exemplo. Os dogmas de vida em geral, dogmas religiosos. Então, o que a pessoa convencionou a ter como certo? Futebol. Né? Futebol é quase que uma religião. Assim, quem é afeito, quem gosta, quem torce, quem é torcedor de um time, tá ali, ele é uma ideologia, ele não consegue mudar. Não tem como mudar de time. Né? Eu acredito que de religião ainda é mais fácil, as pessoas mudam realmente com mais facilidade. Mas de time de futebol, para quem gosta e pratica mesmo, eu jamais vi alguém mudar. Pode acontecer, sim, de você esmorecer, como aconteceu comigo. Eu, há alguns anos, eu gostava de futebol e adorava até. Teve anos que eu ia ao Mineirão todos os jogos do meu time e não perdia um, e aquilo era aquela ideologia mesmo. Entrei até hoje. Foi com o tempo, eu fui me decepcionando, que eu torcia, né, para um time X e a seleção brasileira. Só.
Ah, qual que você torce em São Paulo? Não, só esses dois. Em lugar nenhum mais, tem nenhum. Nem que seja mais simpático ou mais antipático, não tem não, só esse. Hoje tenho, claro, carinho e apreço por esse time, mas já não torço mais, já não vejo mais, já não me interessa mais, já estou desligado. Já passei, não iria no campo assistir e tal. Não trata de. Não, isso não se trata, né, de uma relação direta com a questão do time ou da situação que ele possa estar comigo, não. É o passar do tempo mesmo, há um desinteresse natural por uma série de coisas e essa forma. Mas lá dentro do meu âmago, sim, ainda tenho o mesmo carinho, ainda tenho a mesma ligação, né? Às vezes dou uma olhadinha assim, nos resultados e tal, fico triste em ver algumas situações que acontecem, alegre com outras, e o que é o rival número um, eu tenho o mesmo ódio, tenho o mesmo cultura, o mesmo ódio, o mesmo pavor, só que isso tudo hoje é em menor dimensão, de uma maneira mais tranquila. Mas por quê? Porque é uma ideologia, né? Foi uma coisa que veio lá, meu pai era doente nesse time, então eu cresci dentro de um lar assim. Eu cresci, meu pai quebrava tudo quando o time perdia, e ele era enfático demais. Então nós somos criados assim. Então há essa influência e toda uma história atrás disso. Com a política acontece a mesma coisa. Né? A política não é algo que. Porque aqui no Brasil, como nós não temos educação política e nem entendemos da política, o que acontece? Os interesses e o engajamento social se dá pela empatia ou antipatia a um candidato X. Não importa qual é a corrente ideológica dele, não importa qual é a linha dele, não importa o que o partido dele prega, se é fiel ao que prega, nada, nenhum contexto. Importa se aquele político é do seu agrado ou se não é. Existe uma crença, né, do senso comum também, que todo mundo fala. Política e religião não se discutem. Não se discutem mesmo? Pois eu vou dizer para vocês que tem um senhor que se chamava Charles Randall Spurgeon. Estranho, né? Spurgeon. Ele era de nacionalidade inglesa, ele era protestante, né, pregador, estava ligado à questão da igreja. Ele foi muito influente no protestantismo romântico, né? E ele se converteu, na verdade, ao cristianismo no ano de 1850. Mas isso aí não vem muito ao caso. O Charles Spurgeon disse uma coisa: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Por isso os ladrões permanecem exercendo o poder e os falsos profetas continuam a pregar. Entenderam? E é verdade. Enquanto nós nos abstemos de comentar ou de discutir, de expor opiniões ou falar sobre isso, os falsos profetas vão continuar nos templos aí deles, a própria Igreja Católica, né, que já cometeu equívocos lamentáveis ao longo da história. E, enfim, e a política, então, não, a política não se discute, mas se discute à luz dos argumentos, não da xingação, do xingamento, da bagunça, da ofensa, da imposição, não, à luz dos fatos, à luz da história. Né? Aí aqui no Brasil nós estamos agora, nunca havia
observado isso, agora se observou. Por quê? Saiu um governo que era de um partido de esquerda, que vinha governando o país há muitos anos. E, de repente, entrou um outro presidente, por sinal sem partido, de extrema direita, né? Que é completamente o oposto do que havia antes. Totalmente o oposto. Aí começa essa coisa. Porque a esquerda não sei o que é isso. A direita porque fez aquilo aqui. Esquerdalha. Essa expressão que dizendo nome, esquerdalha. Esquerdalhas, outro é isso, outro é aquilo e tal. Eu já cheguei perto de alguns, de ambos os lados, e falei assim, esclarece uma coisa aqui, porque eu não sei. O que é a esquerda? O que significa esquerda em termos de política? E aí você aproveita e me fala também o que quer dizer direita, o que significa direita no caso da política. Porque se está falando que é esquerda e que é direita, é porque é algum conceito. Né? Então, o que é? Me fala o que é. O que significa isso? Porque colocou-se agora a esquerda como o maior capeta do mundo e a direita é o correto. Né? Então, para que se você fala isso, e não ser senso comum, não ser um papagaio que está repetindo um monte de coisa, me fala então o que significa a esquerda, qual que é a ideologia, qual a linha de raciocínio, a linha de governo de um e de outro. Você sabe, eu sei que está ouvindo aí, você sabe dizer. Pois muito bem, a maioria não sabe, eu acredito que você também não deva saber, mas haviam dois pensadores, Hobbes e Rousseau, né, são franceses, que nos colocaram isso já, foram grandes filósofos políticos da história mundial. Então, isso tem a ver com a história. Então, vamos começar aqui, vou tentar ser rápido. A raiz desses termos vem da Revolução Francesa. Como a Revolução Francesa foi um marco, né, até um marco de mudança de era, né, da era moderna para a era contemporânea, ela marcou uma série de coisas. Né, o movimento, aquele que aconteceu na França, todo mundo já estudou, de 1788 a 1799. A França era governada por uma monarquia absolutista. O que quer dizer isso? Absolutista já está falando, absoluto. Era governada por reis, tiranos, déspotas, que mandavam sozinhos e acabou. Você sabe, eu quero que todo mundo pula no barranco. Todo mundo tinha que ir lá e pular no barranco. E ele privilegiava, obviamente, descaradamente, as elites em detrimento do povo. Né? Então, por exemplo, as pessoas que eram privilegiadas defendiam a aristocracia e os interesses deles. Né? Aí apareceu uma outra linha política nesse momento que começou a defender a burguesia. Era como se fosse a classe médica, meu pai, a classe média, que era quem pagava a conta, como hoje, né? O povo é que paga a conta. Então quem pagava a conta era a burguesia e era explorada, achincalhada. Aí o que eles fizeram? Nessa época ainda não havia a colocação do socialismo e do comunismo de Karl Marx, que a gente vai tocar aqui também, mas eles montaram a casa do parlamento francês, né? Porque era uma sala, onde na verdade era uma assembleia constituinte, que ia dali formar e estruturar a República Francesa, que estava saindo
depuseram o rei, o Luís XVI acabou, enfim. Essa turma política, então era uma casa imensa, a sala da Constituinte. Existe o prédio até hoje, visitado por turistas e tal, um local gigantesco. Então eles fizeram aquilo, tem um salão assim, imenso, com colunas maravilhosas, que vai dar num ponto central, como se fosse uma tribuna, e há uma ala imensa de um lado, da direita dessa tribuna, e uma ala imensa da esquerda dessa tribuna. Ao pessoal que sentava na esquerda, deu-se o nome de jacobinos. Então eles lutavam pelos interesses dos burgueses, do povo em geral, da casta trabalhadora, dos camponeses, etc. e tal. E do lado direito, representando os interesses da aristocracia, da nobreza, dos altos capitais, estavam os girondinos, na direita. Entendeu? Então, era o nome, né, como se fosse parte, era o nome deles, do grupo. Então, os girondinos, Gi com I, né? Girondinos sentavam à direita no parlamento e os jacobinos ficavam à esquerda. Então, esses conceitos aí começaram a marcar ao longo do tempo o que é isso, essa questão de direita e de esquerda. Então, grosso modo, podemos dizer o quê? Que as ideias da esquerda eram basicamente o coletivismo, né, a coletividade, os interesses gerais, a igualdade e uma maior intervenção do Estado, né, uma presença maior do Estado dentro do aparato social. E a direita se marcou pelas ideias comuns àquele pessoal, que era o individualismo, né, a liberdade e a menor intervenção possível do Estado, que era uma forma de exacerbar o capitalismo, que era o individualismo. Eu vou produzir, eu vou ganhar, eu vou arrecadar e tal, tal, tal. Já os girondinos, os jacobinos da esquerda, eles faziam o quê? Eles queriam que o Estado interviesse o menos possível, ou melhor, mais possível, desculpe, para que regulasse melhor as relações de consumo, de poder, de distribuição de rendas e tal. Então, vocês entenderam de onde surgiu o termo? Daí para lá, isso foi se abrindo, esse espectro ficou muito mais amplo, não se limitou a só isso, simplesmente esquerda, simplesmente direita. Ele tem, a partir do centro, que eram os mais neutros, vamos dizer assim, aí você tem ali no centro o pessoal que comandava o andamento ali, mas não se alinhava diretamente em nenhuma dessas duas correntes. Aí você tem lá o centro, depois você tem o centro-esquerda, que já tendia um pouco mais para a esquerda. Aí você tinha a esquerda, e aí chegava-se na extrema esquerda. Do mesmo lado aconteceu igualmente. Ficou ali o centro, centro-direita, direita e extrema-direita. Então, em linhas gerais, nós podemos qualificar a esquerda como social-democracia, socialismo e comunismo. E podemos qualificar a direita como liberalismo, capitalismo e fascismo. Um grande exemplo do fascismo, por exemplo, né? Alguns nomes da extrema-direita
que a gente pode citar aí, o maior deles seria Adolf Hitler. Então vocês imaginem o que é extrema-direita. Benito Mussolini, Franco, Salazar, entendeu? Então, são esses cidadãos que a gente tem como exemplo do que vem a ser uma extrema-direita. Então agora a gente já tem uma certa ideia sobre isso. Aí, como a questão, por exemplo, do comunismo e do socialismo. Aí eles ficam falando aqui também assim, porque o comunismo e o comunismo, que o Brasil vai virar comunista, que aqui está comunista, que isso é tal. Não existe comunismo. Não existe. O Brasil nunca teve comunismo, nunca passou nem perto do comunismo e nem de longe nunca vai ser comunista. Né? Como pode um país onde menos de 10% da população deter o poder econômico todo virar comunista? Já começa por aí, já desarmou todo o esquema. Porque o comunismo ele é caracterizado pelo quê? Pela uma igualdade. Ninguém é rico, ninguém é pobre, todo mundo tem o mesmo padrão. Como que você acha que os grandes milionários, as grandes fortunas, eles vão deixar, tirar deles esse um centavo? Porque eles não deixarão um centavo, você acha que eles vão deixar para poder... Né? Tem que ter um governo, como diz, com muitos corrones, como se diz em espanhol, para conseguir arrancar desse povo um pouco, para poder, através de programas sociais, redistribuir. Redistribuição de renda. Né? Como, por exemplo, tem os países europeus, eles praticam social-democracia. A Espanha tem um partido socialista, um dos mais fortes da Espanha. Né? E nos países nórdicos. Por quê? São sistemas extremamente democráticos, mas há um controle sobre a questão da acumulação de renda. O sistema tributário ele já é mais justo para isso e a acumulação de renda ela é controlada para que não deixe a balança pesar de para um lado e ficar escassa para o outro. Como aqui, que não há responsabilidade nenhuma em governo nenhum. Alguns aí andaram até tentando. Mas só que os interesses do outro lado do capital são tão fortes que se alguém aparecer e tentar bancar, bater de frente, vai se lascar. Fatalmente vai aparecer morto em algum lugar, vai se lascar. Porque já deixaram tomar conta. Já deixaram tomar conta daqui. Então, a grande força, o grande poder de transformação seria o quê? O povo. Esse sim, tem como você derrubar 200 milhões de pessoas. Mas esse já está dominado. Está dominado. Está tudo dominado. Quero ver geral. Está dominado. Está tudo dominado. Né? Está dominado. Não tem como. Então, na verdade, o comunismo ele foi idealizado por Karl Marx, que era um pensador russo, exatamente um russo, e na verdade alemão, né, o Karl Marx. O Marx, ele fez desculpe que é uma paradinha. Mas então é isso, Marx, ele idealizou, tem um livro dele, quem quiser conhecer a respeito, chamado O Capital, onde vem ele disserta sobre a filosofia do comunismo. Só que o comunismo ele é um sistema tão perfeito do ponto de vista filosófico, né? Que era o forte de Marx, justamente a filosofia. Ele é tão perfeito que é impossível de ser implantado. Por quê? Porque o homem é imperfeito. Como que você vai querer que uma coisa imperfeita faça algo perfeito? Né?
Ele é perfeito do ponto de vista de quê? Porque incutiram na nossa cabeça esse senso comum. E já começou com os americanos. Interesses políticos mesquinhos, de gente insana. E na época da União Soviética, né, que tentou impor o comunismo, e Cuba, aquela coisa toda. E na história, não vamos entrar muito em detalhe, aqui no Brasil, no governo de João Goulart, em 60 e poucos, que eles viram uma possibilidade, viram falar sobre ideias comunistas aqui, e fizeram uma artimanha toda, porque o medo terrível de um país do tamanho do Brasil virar comunista. Na América já tinha Cuba no calcanhar deles, eles vieram aqui, vieram e montaram aquela revolução patética de 64, que nos atrasou centenas de anos, né? Nos custou vidas e uma mancha na história. Mas, enfim, isso tudo não vem ao caso. O fato é que o comunismo é isso. O socialismo já é um comunismo mais branco. O comunismo ele vai às bordas de um rigor, né, que realmente tolhe as liberdades, mas a gente tem que saber até que ponto o que é liberdade também. Que liberdade é essa e como ela vai ser usada, né? É tudo muito complexo, né? Não é tão simples quanto se fala. Mas qual que é o pensamento precípio do socialismo, enfim? Que todos os homens sejam iguais. Se todos vistam a mesma roupa, todos estudem, todos têm o mesmo carro, todos têm a mesma casa, que o governo regule tudo, como faz em Cuba, né? Que é paupérrimo, miserável, por força de um embargo cruel que os americanos vão impondo, mas não tem analfabeto, não tem uma série de fatores, de mazelas que a gente enfrenta aqui. Se você for ver o IDH de Cuba, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, eu acho que o IDH de Cuba, porque o IDH ele é composto por vários itens, tipo assim, padrão de vida, renda per capita, saneamento básico, educação, saúde, tem um monte de vários itens que compõem o IDH. Quanto mais perto de um, mais evoluído o índice de desenvolvimento humano. Quanto mais perto, mais baixo. O IDH de Cuba eu não sei dizer ao certo aqui, mas que é bem maior do que o do nosso, que do Brasil. O IDH deles é muito mais alto. Porque a renda per capita lá é nula. Mas no resto, em termos de educação, dá um banho, porque não tem analfabeto. E aqui, nesse país, só tem analfabeto. Se não é analfabeto estrutural, que é o que não sabe nada mesmo, é analfabeto funcional, aquele que conhece a letra, o vocabulário, mas não sabe interpretar o que leu, nem sabe se expressar escrevendo. Isso é analfabeto funcional. Então, nesse quesito, nós estamos anos-luz deles. Saúde pública, misericórdia. Não tem nem o que dizer. Então, os que tentaram implantar, não deu certo. Então, quer dizer, o comunismo não deu certo no mundo e ruim. Acabou. Os que estão tentando, de alguma maneira, igual Cuba e aquela Coreia do Norte, tudo, estão na situação que vocês estão vendo, porque não há mais lugar no mundo para esse tipo de coisa. Então, fala assim, que comunismo vai vir aqui? Nunca. Não existe. É igual, sabe o que é ficar falando negócio de comunismo aqui? É igual a mãe da gente, quando a gente é criança, falando que se você fizer isso, o monstro vai lá te pegar. Se você fizer aquilo, o lobo mau está ali, ele vai te pegar. Deu para entender agora? O que é falar sobre comunismo? Falar sobre comunismo é falar sobre o lobo mau e a mula sem cabeça. Porque são coisas que não existem na prática. É igual eles falam, cabeça de bacalhau. Então, desencana disso. Tá? E aí, está dado o recado. Agora vocês sabem o que é esquerda e sabem o que é direita. Simplesmente duas linhas de visão política diferente. A esquerda defende a direita defende o neoliberalismo, né, que é os interesses dos grandes capitais, as privatizações em massa, a saída do Estado do contexto social para deixar
o capital tomar conta e impor a todas as regras, deixar você à mercê dos aumentos sucessivos das coisas e deixar rolar. Vai tirando, vai saindo fora das ações de sua responsabilidade, né? E privilegia ao grande capital, não é afeito a políticas públicas e se exime de sua própria responsabilidade. E tem um discurso radical, puritano, de uma família tradicional, de uma. Gente, nós estamos em 2021, para com isso. Puritanismo, família. Pelo amor de Deus, esse argumento. Ainda mais gente que casa 4, 5, 6, 7 vezes. Um pastor que está dando tombo, golpe, tem bilhões e tudo. Tem alguma moral nisso? Isso é exemplo de alguma família que presta? Não. Eu conheço pessoas aí que é filho de prostituta e aí virou desembargador de justiça e filho de milionário que é traficante. Então, que põe fogo em índio no meio da rua, porque não tem valores, não tem limites. Não existe isso. E a esquerda não concorda com isso. Não concorda com a ausência do Estado dentro das suas obrigações, no controle da distribuição de renda, no intervencionismo das multinacionais, da invasão, do aculturamento, deixar a cultura igual, por exemplo, vem aqui e fala, já vão impondo tudo, agora vão impondo a cultura, além do dinheiro, vão impondo a cultura. E aqui todo mundo acha lindo isso. Igual agora você de Halloween. Eu amo Halloween, tem na festa do Halloween. Eu vou fazer a fantasia do Halloween. Que Halloween, caramba! Isso aí tem alguma coisa a ver com cultura brasileira? A gente tem que curtir o que é nosso. Se você não tem, eu vou pegar emprestado um do outro, mas você tem de sobra cultura, folclore, música de excelente qualidade, tem tudo, e vai se aculturar? O que é Halloween? Eu não sei. De onde é isso? Que crença é essa? Que isso? Eu não sei, que um monte de idiota vão papagaio falando. Aqui tem que fazer o dia do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do Curupira. É isso. Nosso folclore é esse. Nosso Halloween é esse. São esses elementos que tinha que ter outro nome. A Noite da Mãe do Mato. Pronto. A Cuca. É isso que tem que fazer. E por aí vai. Por aí vai. Né? Então, vamos pensar muito bem sobre isso. Analise à luz da ciência o que é uma corrente política, o que é outra. Vá nos anais da história, vai lá e procura assim, direita, ações à direita, o que é a direita, nomes de pessoas de direita, a extrema direita, onde é aplicado esses regimes, o que eles fazem, faz o mesmo que a esquerda. O que é esquerda, o que é extrema esquerda? Extrema esquerda, nada que é extremo serve, né? Também já radicaliza muito. Não. Então, uma esquerda ou centro-esquerda, tudo ali, a direita ou centro-direita, tudo ali dentro de um parâmetro mais suave. E seja fiel à filosofia que você vê que é a que se enquadra mais na nossa realidade. E dentro daquela filosofia, procurar um candidato que de fato exerça, que aquilo não seja apenas um discurso, um partido que caracterize essa situação e que viva essa situação e que de fato, né, siga, implante quais são os ideais deles, quais são a forma de viver, de influenciar, enfim, se posicione, mas de uma forma correta. Não é porque fulano é bonito ou feio, fulano fez isso, fez aquilo, aí fofoca, intriga, fake news, falou que roubou, cadê? Onde que roubou? Como é que tá? Cadê as provas? Cadê isso? Cadê aquilo? Não, agora já não roubou mais. A outra... Por esse caminho nós não vamos achar candidato aqui nesse país. Não vai.
Porque está tudo sujo. Né? Então, é escândalo em cima de escândalo, cada governo com seu escândalo maior do que o outro. Mas começando a peneirar pela ideologia política e pela coerência de um partido com aquela ideologia, e a coerência maior ainda do candidato com um partido que não seja um vira-folha que cada dia está em um correndo aqui para lá, e qual que é o posicionamento dele. Aí compare com outros países que praticam aquela corrente. Você vai encontrar Suécia, só coisa. Espanha, Portugal. Portugal conseguiu limpar o parlamento, foi o primeiro país da Europa que tirou toda a direita do poder. Toda. Tem um mês atrás, numa eleição parlamentar. Não tem um único político no parlamento português de direita, só esquerda. Que é a tendência, né? O perigo lá da França era a tal da Marine Le Pen, que é uma direitista e bem radical. Então havia um medo muito grande que essa mulher conseguisse tomar o poder na França. Da direita entrar lá. Aqui na América do Sul, a esquerda já está tomando todo. Já foi no Chile, já foi para a Argentina. Os Estados Unidos da América estão com o governo de centro-esquerda. Então, procure isso. Procure ver no mundo como está o andamento da esquerda, como está o andamento da direita, quem pratica um e outro, como esses países estão. Os de extremo-direita, eu já vou falar para vocês já podem lá ver. As maravilhas que são a Arábia Saudita, só os nomes já... Arábia Saudita, Irã, China, aos lugares. Né? Esses aí que são de extrema-direita. Iêmen, tudo manda matar, tudo manda... Então, analisem tudo isso. E depois, à luz dessa análise, em posse desse conhecimento, aí sim, olhem para os partidos, vê se tem algum deles que seja coerente com a linha ideológica que eles pregam e qual candidato dentro deles realmente pratica aquela política. Essa é a maneira correta de se escolher um candidato. Porque se for unânime, né, se for em massa dentro da nação, a chance de acertar é muito maior. O compromisso desse cidadão com o povo é muito melhor. Agora, entrar pela porta dos fundos, quando não se tem concorrência, quando não se tem diálogo, quando se faz artimanhas para derrubar candidatos mais fortes que você, isso aí é uma coisa desabonadora. E pelo fato de nós termos uma população, infelizmente, aculturada, né? Que não tem cultura, não tem conhecimento, a gente não pode culpar, não estudou, como que vai saber? Né? Ninguém vai lá colocar uma coisa na cabeça de uma pessoa que não estudou história, não lê as coisas. Tá certo? Então fica aqui a dica e o pedido para que nós sejamos bastante conscientes para ter um pleito ano que vem que nos tire dessa situação lamentável que o nosso país se encontra e nós nos encontramos, tá certo? Fiquem com Deus, tudo de bom. Até o próximo desabafo.